A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 9 de dezembro, recordamos hoje Santa Leocádia de Toledo, Virgem e Mártir. Em Toledo, na Espanha, Santa Leocádia, insigne pelo seu testemunho de fé em Cristo. Leocádia de Toledo, ou Santa Leocádia, é a padroeira de Toledo, região conhecida pelo Império Romano como Hispânia, na Espanha, e é considerada santa pela Igreja Católica e mártir do século IV, durante a perseguição de Diocleciano aos cristãos, ainda na época do Império Romano. Vamos conhecer a história dessa santa. Ainda que Aurélio Prudêncio Clemente, que dedicou parte de sua obra a Hino dos Mártires, não mencione Leocádia, há muito tempo existe uma igreja dedicada à santa. Leocádia é um dos santos de culto mais antigos da Espanha, aparecendo citada já, por exemplo, nos calendários moçárabes. A prisão e morte de Leocádia foi narrada num relato do século VII. As primeiras fontes hagiográficas datam provavelmente o século V. Narram que Leocádia pertencia a uma família nobre. Segundo a tradição, foi Públio Daciano, prefeito romano da Espanha e governador da Bética, que aplicou em Hispania um decreto de Diocleciano que ordenava a perseguição dos cristãos e o responsável direto de sua prisão, e em última instância, morte por martírio cruento. Ao chegar a Toledo, o pretor Daciano mandou prender Leocádia pela confissão pública de sua fé e rejeição à apostasia. Leocádia foi presa com amarras e numa masmorra escura, para que refletisse sobre os tormentos que a esperavam se não se retificasse. Conta-se que fez uma cruz com as próprias unhas na parede da cela, onde ficou presa até a sua morte. Informada do martírio de Eulália de Mérida e de outros mártires, como entre outros Vicente, Sabina e Cristeta de Talavera, com tremendos tormentos que lhe foram aplicados com grande crueldade, Leocádia morreu, talvez também de esgotamento na prisão, em 9 de dezembro do ano 304. Inicialmente, foi enterrada no cemitério de Toledo, na zona ocidental, junto a Tejo. Em 1587, trouxeram a Toledo os restos mortais da santa. Até o século VIII estiveram em Toledo. A perseguição de Abderramão contra os cristãos provocou que muitos moçárabes fugissem da cidade e levassem as relíquias de Leocádia, junto com as de outros santos toledanos. As de Leocádia foram levadas a Oviedo, onde Afonso o Casto ergueu um templo em sua honra. O culto a Santa Leocádia, desde sua morte até o século VIII, não era tão forte quanto hoje. Depois da invasão árabe na Península Ibérica, que teve início em 711, suas relíquias foram levadas para Oviedo, onde ficaram até o final do século XI. Nessa época, o rei Afonso VI da Espanha teria permitido que um conde, peregrino de Santiago de Compostela e participante da reconquista cristã da Península Ibérica, levasse as relíquias de Leocádia para uma abadia na Bélgica. Durante o reinado de Filipe II, as relíquias retornaram à Espanha. Os monges do Cenóbio, diocese de Cambraí, onde as relíquias estavam então depositadas, voltam a entregá-las ao padre jesuíta Miguel Hernandes, e em 1587 chegaram à Catedral de Toledo em meio às grandes festas. Na cerimônia de recepção, assistem, entre outros, o rei Filipe II. Durante muitos séculos, a memória de Leocádia permaneceu um tanto esquecida. O culto à santa voltou a crescer a partir de seu retorno à Espanha. Os restos da santa repousam na catedral numa arca de prata, a qual contém textos sobre sua vida. A arca foi desenhada por Nicolas de Vergara e confeccionada pelo prateiro Merino. Ela é levada em procissão em uma carruagem no dia 9 de dezembro, passando por diversas ruas de Toledo. Estava em oração Santo Ildefonso, arcebispo de Toledo, junto ao sepulcro de Santa Leocádia, na presença do rei Recesvindo e de toda a sua corte. Então Santa Leocádia levantou-se do sepulcro,
coberta com um grande véu e disse ao santo Ildefonso: Feliz de ti, Ildefonso, por teres uma devoção tão terna a Maria Santíssima e por teres defendido com tanto valor a sua glória e prerrogativas insignes contra os seus inimigos. Te asseguro que tudo deves esperar de seu poder e bondade. Santo Ildefonso cortou o véu com uma faca do rei. Essa relíquia permanece atualmente no sacrário da Igreja de Toledo. Represento-na com uma cruz pelo fato de ela ter desenhado na parede da prisão e com a palma do martírio. Também diante do pretor, açoitada e em prisão. Em outras ocasiões, represento-na em seu aparecimento a São Ildefonso de Toledo. Por último, represento-na com uma torre, por ter morrido em prisão. Tem o título de confessora. A tradição toledana sustenta que a igreja de Santa Leocádia em Toledo, na Espanha, foi edificada sobre o solar da casa onde nasceu a santa, que pertenceria a uma pequena habitação subterrânea onde se afirma que ela rezava. A paróquia aparece citada em documentos desde meados do século XII, com a denominação de Santa Leocádia de Toledo, para diferenciar de outra igreja com o mesmo nome, junto ao alcacer edificada no lugar onde a santa esteve em prisão. Também se chamou a Basílica Extramuros de Fora, dantes de Santa Leocádia, e atualmente do Cristo da Vega, onde foi enterrada. As partes mais antigas são de estilo mudéjar toledano. No século VII, foi sede do Quarto Concílio de Toledo. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Senhor Pai de misericórdia, tende piedade de nós, pois somos tão indiferentes às vossas verdades e ensinamentos. Perdão por não defendermos a igreja, por não nos dedicarmos à oração, por não procurarmos conhecer-vos melhor através das Escrituras, pela preguiça espiritual, por nosso orgulho e tantas outras faltas. Por intercessão de Santa Leocádia vos pedimos, atendei a nossa súplica e dai-nos o vosso perdão. Amém. Santa Leocádia de Toledo, rogai por nós.